Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo, poderoso. Senhor Deus, a unção de Davi, aleluia. Deus é fiel, Deus é poderoso. Deus já está derramando a unção dele sobre este lugar desde as 15 horas. Mas Deus ainda tem muita coisa para fazer, você crê? Aleluia. 1 Samuel 16, nós vamos começar a ler do 1 até o 3. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como eu irei, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Agora nós vamos pular lá para 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava estudando, pesquisando um pouco sobre o rei Davi. E eu aprendi que ele recebeu 3 unções. 3 unções. A primeira foi na casa do pai dele. A segunda em Hebrom, pelos homens de Judá. E a terceira através dos anciãos de Israel. Porém, hoje aqui eu quero falar da primeira unção. Da unção que Davi recebeu ali na casa de seu pai Jessé. A Bíblia diz que Deus, ele chama o profeta e fala com o profeta: até quando continuará tendo pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Até quando você continuará tendo pena de Saul? Até quando, Samuel? Eu já não tenho mais parte com ele. Eu já rejeitei ele. E aí, Deus envia Samuel ali à casa de Jessé e diz para ele: dentre os filhos de Jessé, tem um que eu te mostrarei. E fui eu quem o escolhi. Glória a Deus. Quem conhece a história sabe que Saul foi um rei escolhido pelo povo. Porém, Davi foi um rei escolhido pelo Senhor. O que eu quero te dizer é que se você veio aqui nessa tarde, se você permaneceu aqui até a noite, é porque quem te escolheu foi Deus. E Ele te sustenta. E Ele te fortalece. E sobre a sua vida existe uma promessa. Eu não sei a forma como você chegou aqui. Talvez você tenha chegado aqui assim como Davi estava. Davi estava ali rejeitado, esquecido, porém cuidando das ovelhas do seu pai. Às vezes você tem se sentido rejeitado. Talvez você tenha se sentido esquecido. Mas algo você não deve nunca se esquecer. Você precisa permanecer firme, cuidando das coisas do seu pai. Deus tem um tesouro para você. Deus tem um presente. A Bíblia fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
E aqueles que o buscam têm prazer em cuidar daquilo que é do Pai. Amém? Davi, ele foi o último filho de Jessé, o caçulinha. O caçulinha, a gente tem mania de dizer que ele é o mais mimado, que ele é o protegido, que ele é o queridinho da mamãe, do papai. No caso de Davi, não era bem assim. Davi, eu acredito que ele se sentia rejeitado, excluído. A Bíblia fala que ali, enquanto o profeta estava ali perto de Jessé, os filhos dele iam se passando. Passaram ali 7 filhos. E Deus dizia, não é esse. Samuel até se enganou ali, quando ele viu o primeiro, ele falou, é esse. É forte, é bonito, de boa aparência. Tenho certeza que é esse, Senhor. Porém, Deus disse, não. Eu não escolhi esse. Porque o mundo vê com os olhos, porém Deus tem outra visão. Deus não está preocupado com aquilo que há do lado de fora. Deus não está preocupado com a sua aparência. Porque por aparência, o povo escolheu Saul. E durante a caminhada, de tanto Saul se exibir e envaidecer dele mesmo, o próprio Deus o rejeitou. Aquilo que é bonito aos seus olhos, nem sempre é aquilo que Deus escolheu. O que está por fora não diz sobre o que há por dentro. Porém, existe um ser todo-poderoso, fiel e justo, que te acompanha dia a dia, que está com você a cada passo, que conhece a sua caminhada, e muito mais do que o homem, ele vê o teu coração. E é com essa intenção que ele está preocupado. O rejeitado por muitos foi o escolhido de Deus. 1 Samuel 16, 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Hoje eu não sei a maneira com que você entrou aqui, mas Deus sabe. Você já veio aqui na frente durante várias vezes, recebeu várias orações. Você viu muitas pessoas aqui recebendo unção, porque eu acredito que Deus está derramando desde o primeiro momento. Você viu aqui muitas pessoas recebendo poder. Você viu aqui muitas pessoas recebendo dons do Espírito Santo. Mas talvez você esteja se perguntando, e eu? Da forma que eu entrei, eu vou sair? Isso depende de você. E eu te pergunto, você quer sair do jeito que você entrou? Ou você crê que neste lugar existe um Deus poderoso que habita, que tem dons? Existe um Espírito que está neste lugar, que deseja derramar, que tem algo novo para te entregar. Porém, eu te pergunto, como está o seu coração para receber? Até aqui, com o que você tem se importado. Aleluia! Ao contrário de muitos, Davi não estava preocupado com o que iam olhar para ele ver. Davi não foi o primeiro a entrar naquela fila assim que seu pai convocou os filhos para aparecer. Pelo contrário, Davi decidiu escolher e obedecer a ordem do teu pai. Manteve lá, distante, cuidando das ovelhas. Porém, quem precisava ver Davi estava lá. Da mesma forma que quem precisa te ver está com você no secreto. Quando você derrama lágrima, quando você nem consegue falar de dor, ele continua lá.
Ele continua sendo Deus. Ele continua sondando o teu coração. Ele continua te conhecendo de verdade. Ele continua te levantando, te fortalecendo. Ele vai continuar com você até o fim. Enquanto você crê que existe um Deus e permanecer firme durante o processo, resistindo todos os desafios e seguindo a Cristo. Primeira Samuel 16:13 diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aleluia! Glória a Deus! E ali naquele momento, como eu disse, Samuel chama Jessé. E Jessé chama todos os seus filhos. E eles vão passando ali. E Samuel olha um por um. Samuel se enganou no primeiro e Deus disse: Samuel, cuidado, eu não vejo como você vê. E ali se passaram 7. E depois desses 7, Samuel questiona Jessé e diz: ainda não são eles. Esses são todos o que você tem? E aí Jessé diz: não, tem mais um. Mas ele ainda é menino. Está lá cuidando das ovelhas. E Samuel diz: manda trazer. Manda trazer, que enquanto ele não chegar, nós não vamos nos assentar ainda. E aí aquele menino vem. E a hora que aquele menino chega, Deus fala com Samuel: prepara o chifre, derrama o azeite. É esse quem eu escolhi. Deus não está preocupado com a sua aparência. Talvez você está se sentindo menor. Talvez você se sinta rejeitado. Talvez você mesmo tenha olhado para você e tenha dito: eu não mereço. Eu não sou capaz. Eu não posso. Não adianta Deus mandar o profeta falar, o pastor orar. Eu não consigo. Eu sou pequeno demais. Deixa eu te falar. Da linhagem de Jessé, Deus escolheu. Deus não se importa com o seu tamanho. Deus não se importa com a sua aparência. Deus não se importa com os seus bens. O que Deus quer saber é o que você tem para oferecer a Ele. Deus está buscando um coração aquebrantado. Uma pessoa voltada ao arrependimento. Porque o menor da casa de Jessé foi rei. O menor da casa de Jessé foi o único que a Bíblia diz que Deus falou: este é o homem segundo o meu coração. O que você tem para oferecer para Deus? Porque buscar unção nós buscamos. Buscar poder nós queremos. Estou lembrando da pastora Valéria contando que o caso do amigo dela queria com um monte, que queria poder, né, pastora? Só queria poder. Deus, Ele tem muito mais para derramar sobre a sua vida. Porém, depende de você para receber, ter um coração livre. Porque se você chegou aqui se sentindo rejeitado, se sentindo menor, se sentindo inferior, Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, o mundo lá fora diz o que quiser, mas para mim você é filho amado. O mundo lá fora pode dizer o que quiser no seu respeito. O que você precisa é ter convicção que vale a pena o que Deus diz sobre você. Davi errou muitas vezes. E foi o único chamado homem segundo o coração de Deus? Sim. Porque apesar de todos os erros, ele tinha a humildade para chegar na presença do Senhor e dizer: eu errei aqui, caí aqui, pequei contra ti, só contra o Senhor pequei. Me perdoe, porque eu não reconheço
E ele falava com verdade. O que falta muitas vezes em nós. Às vezes a gente se preocupa, eu pequei contra o meu irmão, eu tenho que pedir perdão. Sim, você tem. Mas antes do que isso, você tem que entender que quando você peca contra o seu irmão, você peca contra o seu Deus. E se você não se arrepender de verdade, e não pedir perdão primeiramente a Deus, e não consertar a sua vida, não adianta nada você pedir perdão ao seu irmão hoje e ofender ele de novo amanhã. Nós precisamos ter um coração transformado, aquebrantado, verdadeiro, sincero perante ao Senhor. Porque como o pastor pregou aqui, durante o deserto muitos desistem. Porém sobre a sua vida existe uma promessa. E no deserto contigo existe um Deus que supre todas as suas necessidades, que te escolheu, te trouxe aqui e tem unção nova para derramar sobre a sua vida. Não se paralise. Não tome para si mesmo o papel de coitado sofrido. Porque enquanto muitos viam um menino sem possibilidade nenhuma de se tornar rei, Deus olhava e via: esse aí tem um coração que eu quero. Esse aí governará a nação. Esse aí se levantará. E através da linhagem desse, eu vou levantar e vou trazer o Salvador de uma nação. Glória a Deus, aleluia. Deus viu graça em Davi. O coração aquebrantado trouxe vida, trouxe salvação. E até hoje nós conhecemos Jesus como filho de Davi. Deus tem algo contigo. Deus te chamou. Deus te reergueu. Deus te posicionou. Não abra mão agora daquilo que Deus te prometeu. Não abra mão agora, não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Se você lutou, se até aqui você permaneceu firme, é porque algo Deus tem contigo. Não se preocupe com aqueles que estão vendo ou com quem não está. Aquele que precisa ver em todo o tempo, Ele está ali contigo. Porque quando Davi derrotou o gigante, todos viram. Muitos admiraram, mas lá atrás, quando ele, teve que lutar com o leão e o urso, só Deus estava. Tem vitória que muitos vão assistir, porém tem vitória que é só você. Independente de quantos verão, de quantos estarão ali assistindo, o importante é que o Rei dos Reis, o guarda, o leão da tribo de Judá, estará lá. E enquanto ele estiver, não existe urso, não existe leão. E tampouco gigante que venha te destruir. Porque antes disso existe um Deus que te levantou, derramou unção sobre a sua vida. Esse é meu filho, minha filha, tem partido comigo e vai viver no reino. Não se preocupe com o que as pessoas têm dito de você. Não se preocupe com a luta que você tem passado aqui. Não se preocupe com a necessidade que você tem passado aqui. Existe um lugar onde vai abrir os portões e você pisará em ouro. O seu chão vai ser. Porém, você precisa resistir, permanecer. Chega de andar cabisbaixo. Levanta a cabeça, olha para cima. Existe um Deus poderoso que vai derramar um som sobre a sua vida, te renovando, te fortalecendo. Deus tem cura para derramar e Ele vai. Essas correntes que te
eu não consigo abrir mão mais da corrente. Glória a Deus. Aleluia. Porque o dono da libertação está dia a dia do seu lado. E o dia que você verdadeiramente clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida, essa corrente se quebra. Porque apenas uma palavra dele muda toda a história, muda todo o trajeto e muda também o seu destino. Glória a Deus. Se erga, se posicione. Deus tem uma unção para derramar sobre a sua vida, assim como Ele derramou sobre a vida de Davi. Se você até aqui não recebeu o que não acredito, porque desde o primeiro momento, todos nós aqui recebemos muito. Mas Deus tem algo novo para derramar sobre você. Mas você precisa ter o coração quebrantado. Glória a Deus. Daqui a pouco o louvor vai subir, mas antes disso, eu quero que você, no seu lugar, tenha um particular com Deus. Entregue para Ele o seu coração. Diz para Ele a verdade daquilo que você está sentindo. Deixa Ele trabalhar. Se dedique às coisas do reino. Porque a unção daqui a pouco Deus vai derramar. O chifre já está cheio. Tem óleo, tem azeite. E tem recipiente neste lugar. Aleluia. Glória a Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que venha trabalhar em cada coração aqui presente, Deus. Eu peço ao Senhor que venha renovando cada pessoa aqui, Deus. Porque eu creio, Pai, no Teu poder. Eu creio na unção do Senhor que está sobre este lugar. Eu creio que o Senhor vai derramar e muito mais o Senhor irá fazer, Deus. Que o Senhor venha verdadeiramente de encontro a cada coração aqui, avivando, transformando e renovando, em nome de Jesus. Amém. Porém, algo eu preciso te falar. A unção foi derramada sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia diz que no mesmo momento, o Espírito de Deus se pousou sobre aquele menino. E ali, o Espírito de Deus saía de Saul. Porém, Deus enviava um espírito maligno para atormentar aquele homem. E aquele homem desesperado gritava e dizia: o que eu vou fazer? Entre os seus servos, um disse: chame alguém com unção para que toque uma harpa, que você vai acalmar. E aí ele disse: aonde eu encontro essa pessoa? Alguém se lembrou e disse: lá na casa de Jessé tem um dos seus filhos que toca muito bem a harpa. E aquilo que Davi recebeu, a paz do Espírito Santo. Porque a partir do momento que Deus te escolhe e derrama sobre a sua vida uma unção, você se torna templo do Espírito Santo. E quem é templo do Espírito Santo contém nele a paz que excede todo o entendimento humano. E aonde houver imperturbado, assim como Saul ali estava, Davi chegava, e quando ele tocava a harpa, o Espírito que atormentava Saul saía, e a paz que excede todo o entendimento humano ali acalmava aquele homem. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Você tem que tomar postura e posição de homem e mulher de Deus. E aonde você pisar as plantas dos seus pés, a paz e o Espírito que habita em você, através do nome de Jesus, tem poder para expulsar tudo aquilo que for treva na sua vida. Não aceite lixo, porque Deus não te fez lixeira. Quem precisa sair próximo de Deus. E lá em Atos 2, aconteceu algo muito parecido com esse dia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre
como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Deixa eu falar algo com você. Nós estamos todos aqui, desde as 15 horas, reunidos em um mesmo lugar, com um só propósito, um pensamento ligado no céu. E se você crer, você vai receber. Que eis que Deus está derramando, e Ele quer derramar sobre você uma unção. O Espírito de Deus está presente neste lugar, e se você crer, vem até aqui na frente, com o coração voltado a Deus, porque Deus tem unção, Deus tem dons. E o derramamento do Espírito Santo continuará acontecendo, porque Ele já desde o início